Eu vou tentar te explicar como que o câncer funciona da maneira mais simples possível, sem muitos rodeios técnicos. Então, tudo isso aqui é um amontoado de muitas e muitas e muitas células. Só que essas células, a gente pode dizer que elas são como se fossem fábricas bem pequenas. E essas fábricas, elas têm os seus operários, né? Toda fábrica tem que ter um funcionário. E quais são os funcionários das células? São as proteínas. A célula ela só funciona por causa das proteínas. Se você não tem proteína, se você não tem determinadas proteínas, você não vai ter determinadas funções. E a gente vai ter algumas proteínas que vão sinalizar a apoptose, por exemplo. Uma célula que começa a ter uma função um pouco diferente, não era para ela estar fazendo isso, sai, o sistema logo corta. E aí ela vai sofrer apoptose. Só que no câncer as células não sofrem apoptose de maneira natural. Tem outra coisa que acontece que é muito interessante, que é a superativação de determinadas proteínas. Quando você tem uma proteína muito ativa, ela realiza muita função. E isso acontece no câncer, só que acontece com proteínas que fazem o processo de replicação celular, de ciclo celular, que inicia o ciclo celular. Consequentemente, as células cancerosas, elas se replicam muito. Você tem muita célula errada se replicando, que já deveria ter de base se replicando. Então, são células falhas, são células com comportamentos falhos, que já deveria ter ido de base, que estão ali, se replicando. Só que isso acaba se tornando prejudicial a longo prazo, porque você pode ter muitas células defeituosas, você pode ter células defeituosas que fazem funções que são prejudiciais para o seu corpo, então que secretam determinadas substâncias. Essas células, como elas estarão em grande quantidade, começará a se ocupar regiões que não são delas. Então você tem uma célula que começou a se replicar, quando você vê ela já está ocupando o tecido X, o tecido Y e está perdendo a função daquelas outras células. Aquelas outras células elas vão ficar ali bem abatidas, né? Elas vão perder suas funções. E aí você vai começar a ter um desequilíbrio no seu corpo. E por isso que é um pouco prejudicial e deve ser reconhecido bem precocemente, para que você consiga evitar essas consequências mais preocupantes, digamos assim. Sim, tem outras coisas do câncer, se vocês quiserem saber, deixa aqui no comentário que eu tento explicar para vocês da maneira mais simples possível, caso eu consiga também entendê-la. E até o próximo vídeo.